Deus, a palavra do Senhor nos diz de forma bastante clara, em que santificai-vos na palavra, porque a tua palavra nos santifica. Que Deus possa, por meio desse estudo, em nome do Senhor Jesus, falar ao seu coração. Nós iremos aprender nesse mês de junho, um mês que nunca existiu. Isso mesmo, nunca jamais existiu junho de 2024. E esse mês, eu acredito que Deus vai fazer coisas novas na sua vida, em nome de Jesus. E na vida de todos os que estão aqui, para a glória de Deus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, por gentileza, e diga: Senhor meu Deus, que a tua palavra nos inspire, revelando-nos a tua palavra. Senhor Espírito Santo, usa vaso de barro, traga-nos a instrução, o conhecimento e o entendimento. Senhor Espírito Santo, ensina-nos sobre honra. Nós te pedimos, usa o teu servo como vaso de barro, para que a excelência da sabedoria e do conhecimento seja única e exclusivamente do Senhor, em nome de Jesus. Quebra áreas em minha vida que precisam serem trabalhadas. Acrescenta áreas na minha vida que precisam ser acrescentadas. Mas principalmente, transforma este lugar em uma grande sala de aula. Fala conosco, Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus. Faz a tua oração então. Pai, eis aqui o teu servo. Eu te peço, ó Deus, conceda-nos graça, segundo a plenitude do seu poder. Fala conosco nesta noite. Repreende principados e potestades e toda obra do inimigo. Sim, meu Deus, isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Aplauda Jesus bem forte então. Meus amados irmãos, eu começo em nome do Senhor Jesus fazendo um pedido a todos vocês. Um pedido que eu acredito que irá lhe valer muito a pena. Para nós chegarmos até esse ensinamento sobre honra, nós podemos retornarmos ao mês retrasado. Não tem como nós adentrarmos a este assunto se não dermos uma marcha ré no mundo espiritual e voltarmos ao mês retrasado. No mês retrasado, nós nos assentamos na sala de aula do Espírito Santo para aprendermos com o Senhor nosso Deus de uma forma bastante clara, em que Deus não é responsável pelo nosso, pelo meu, pelo teu sofrimento. Nós aprendemos no mês retrasado, creio que você deve se lembrar, em que o Espírito Santo nos levou-nos a entender que na verdade nós somos pó e não passamos de simplesmente pó. O Espírito Santo no mês retrasado nos levou ao entendimento e entendermos de forma bastante clara em que somos nós que precisamos dele, não é ele quem precisa de nós. O Espírito Santo no mês retrasado nos levou ao entendimento em que todos nós, na verdade, somos como a verdura que logo nasce e logo murcha, como diz a palavra de Deus. Nós aprendemos também no mês retrasado que nós somos como o dia de ontem, que passou e não volta mais. Nós aprendemos de forma bastante clara em que tanto a minha pessoa como a sua pessoa, uma vez que infelizmente vivemos tempos complicados, tempos difíceis, tempos esses que até parecem os tempos de Adão, quando Adão passou a mão pelos pés e Deus foi até ele, simplesmente em busca de uma confissão. Ele simplesmente ignorou, dizendo: a mulher que tu me destes. Em outras palavras, colocou em Deus a culpa de tudo que estava lhe acontecendo. Então nós aprendemos justamente sobre isso. Nós devemos entendermos no nosso coração fielmente que nós somos pó e que nós precisamos de Deus. Não é Ele quem precisa de nós.
que nós somos feituras dele. Não fomos nós que simplesmente decidimos, fazemos a nós mesmos, mas ele, a mim, a você, a nós, nos fez-nos a sua imagem, a sua semelhança. E tivemos todo esse estudo, do qual estou lhe resumindo aqui. Entramos no mês passado. Ao adentrarmos no mês passado, nós então entramos numa série sobre Daniel. E nós aprendemos na primeira que foi Daniel como você nunca viu. Então nós fomos em Daniel capítulo de número 1. E lá nós aprendemos 3 coisas importantes. A primeira dela que nós aprendemos foi sobre a soberania de Deus. Quando Daniel capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada diz que Jerusalém, que é Israel, foi sitiada, tornada escrava por Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Deus permitiu com que o rei Joaquim fosse posto nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nós aprendemos então em que o nosso Deus mostra através do profeta Daniel em que ele é soberano sobre todas as coisas. Que ele é aquele que verdadeiramente está sobre tudo e sobre todas as coisas. Uma vez que nós aprendemos em que tudo isso aconteceu por conta de que Jerusalém não quis dar ouvidos aos profetas, dos quais bem aprendemos, sendo ele Jeremias, o profeta Ezequiel e propriamente até mesmo o próprio profeta Daniel, dos quais não lhes quiseram dar ouvidos. Uma vez que nós aprendemos em que Jerusalém de vez em quando dava uma escapulidinha em Babilônia e voltava para Jerusalém, levando atos, costumes dos quais infelizmente Deus através dos profetas tentou acordá-los, despertá-los, mas eles assim não o quiseram. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que eles até perseguiram aos profetas. No caso a Jeremias, nós aprendemos, para a glória de Deus, está lá no YouTube, você pode fazer toda essa série através do YouTube. Nós aprendemos que o colocá-lo no cepo, aprendemos que o colocá-lo no calabouço, aprendemos que o jogaram dentro de um poço, aprendemos que ele foi posto em praça pública e lhe tiraram toda a sua roupa, o chicotearam e etc. Em outras palavras, não quiseram dar ouvidos aos profetas. Por conta disso, consequentemente, infelizmente, Israel teve de se tornar cativo por 70 anos à Babilônia. E nós então aprendemos em que a primeira coisa que Deus ali nos ensina, quando Daniel traz os relatos dos acontecimentos, é a soberania de Deus. Soberania esta que não vem para o meu sofrimento, nós aprendemos, que não vem para o seu sofrimento. Não, a intenção de Deus não é que você sofra. A intenção de Deus não é que nós venhamos a sofrer. A intenção de Deus é que verdadeiramente procurarmos ver em que área estamos errados para nos consertar, para que Ele mesmo, o próprio Deus, venha nos abençoar. A segunda coisa que nós aprendemos, que está lá no relato do capítulo 1 de Daniel, no versículo de número 1 e versículo de número 2, é que o próprio Daniel relata em que ele viu os utensílios da casa do Senhor, dos tempos de Moisés e de Arão, feito pelos artífices daquela época, sendo levados ao templo de Marduk, Deus da Babilônia. E ele então começa a relatar em que os utensílios da casa do Senhor estavam sendo levados. E aí nós aprendemos uma grande lição. Nós aprendemos que devemos termos o cuidado de não permitirmos com que o inimigo roube de nós esses utensílios. Porque hoje o templo não é esse que simplesmente nós chamamos de denominação. O templo verdadeiramente somos nós. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Você é a morada de Deus. Você é o santuário de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. E dentro de cada um de nós, Deus colocou seus utensílios. Utensílios esses que chamamos de dons espirituais através do Espírito Santo. Em que Satanás, o diabo, fica tentando de alguma forma tirá-los de dentro de nós. Tirar-nos a alegria de servi-lo, tirarmos a alegria de verdadeiramente servi-lo em nossas vidas, como assim ele, a mim, a você, a nós, nos chamou para servi-lo. E Daniel, então ele traz o relato. E o relato foi esse, que ele viu os utensílios da casa de Deus sendo levado ao templo de Marduk, Deus de Babilônia, o Deus de Nabucodonosor.
Também nós aprendemos, para a glória de Deus, que foi a terceira coisa dentro deste ensinamento, em que Daniel, mesmo estando sendo levado cativo, ele não praticou o egocentrismo. Ele não olhou simplesmente para ele e começou os relatos dizendo: eu, Daniel, estou sendo levado cativo para a Babilônia. Porque o bem da verdade, nós bem sabemos que quem é que não quer primeiramente expor os seus problemas? Todos nós de princípio queremos expor os nossos problemas, quer seja conjugal, quer seja pessoal, quer seja emocional, quer seja financeiro, quer seja em que área que for. Daniel não. Nós aprendemos lá, está escrito, que Daniel estava sendo conduzido para a Babilônia, não tendo feito coisa alguma de errado. E ele estava sendo conduzido para a Babilônia. E ele poderia ter começado dizendo: eu, Daniel, fui transportado junto com os cativos para a Babilônia. Não. Primeiro ele fala sobre a soberania de Deus. Segundo ele fala sobre os utensílios da casa de Deus. E só depois então, em terceiro lugar, é que ele vai falar que ele, Daniel, estava sendo conduzido, estava sendo levado cativo à Babilônia. E aí nós então aprendemos algo muito importante. Importante que havemos de reconhecermos que o Senhor, além de ser soberano sobre todas as coisas, nós aprendemos que não devemos praticarmos o egocentrismo, quer dizer, focarmos somente em nós mesmos. Logo depois, demos um passo muito importante. Passo esse, que em nome de Jesus eu peço encarecidamente. Eu lhe peço encarecidamente em nome de Jesus, que você possa ir lá no YouTube, durante essa semana, a próxima semana, é 1 hora somente do seu dia. Ou talvez tem uma que é 54 minutos, é menos de 1 hora do seu dia. E aí de repente, para a glória de Deus, pegando todo esse ensinamento sobre Daniel, nós aprendemos então sobre 3 áreas. Áreas essas que infelizmente está crescente. Área essa que infelizmente muitos de nós, por não sabermos lidarmos com ela, corremos o sério risco de perdermos até familiares e parentes. E começamos a aprendermos sobre como atuarmos em relação ao mundo espiritual. Nós aprendemos sobre vultos, ouvir vozes e tantas outras coisas. Coisas essas que são relacionadas no livro de Isaías, capítulo de número 8, e Deuteronômio, capítulo 18. Dando seguimento ao ensinamento de Daniel. Aprendendo então verdadeiramente para a glória de Deus, mesmo em que correndo risco, o Espírito Santo preparou-nos 2 semanas seguidas, ensinando-nos exatamente sobre isso. Mas por conta de quê? Por conta de que o inimigo, o diabo, nós bem sabemos que ele é como que se estivesse, entre aspas, se modernizando. Ele sabe muito bem que não a mim, não a você. Ele sabe muito bem que não adianta chegar para você e lhe fazer um convite. Como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo de número 8, que tudo começa através de um convite. Uma vez que a pessoa está passando por uma aflição, uma dificuldade, um momento difícil na vida, e de repente o inimigo sorrateiramente chega delicadamente até você e lhe oferece uma oportunidade de ver o seu problema resolvido como no estralar de dedo. Como está escrito lá em Isaías 8,14. Quando a Bíblia Sagrada diz assim: e quando vos convidarem a consultar espíritos familiares, adivinhos, astrólogos e tantos outros mais, e nós aprendemos detalhadamente sobre o conteúdo de cada um deles. A intenção desses ensinamentos não foi simplesmente para que nós viéssemos a aprender, mas principalmente guardar-os à nossa casa, guardar o seu filho, guardar a sua filha, em que hoje nós sabemos, e nós temos educadores aqui que sabem muito bem, em que infelizmente o inimigo tem partido com tudo.
Hoje, infelizmente, é mais fácil se pregar ou falar sobre o assunto que eu estou lhe relatando, sobre espiritismo e tantos outros mais, do que propriamente se falasse da palavra de Deus. Então a intenção desses ensinamentos lá no YouTube é que você aprenda, que você pegue uma folha, escreva o que está lá, e de repente chamar o seu filho, chamar a sua filha, e fazer uma reunião com eles, e dizer: olha, meu filho, eu quero aqui trazer para vocês um ensinamento sobre isto. É importante, meus amados irmãos. Então eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, faça isto. Eu estou lhe pedindo, chame seu filho, chame sua filha, porque na verdade, na maioria das vezes, e eu sei muito bem como funciona, porque de lá eu pratiquei 13 anos. Os filhos geralmente não comunicam para os pais, e quando vão comunicar, é porque ou já colocaram a pontinha do dedo para o lado de dentro, ou porque foi por divina inspiração que Deus fez com que os pais soubessem para resgatar, para arrancar, para tirar, antes que o inimigo conseguisse envolvê-los. Porque o diabo, como nós aprendemos em relação a todas essas coisas, ele trabalha sorrateiramente. Para terminar, nós aprendemos agora essa semana. Sim, maravilhoso é sabermos tudo que nós aprendemos, glória a Deus. Mas a pergunta ficou como interrogação: o que fazer para lidarmos com este mundo espiritual? O que fazer? Então, essa semana agora passada, nós aprendemos sobre autoridade espiritual. Nós aprendemos a usarmos o nome de Jesus de Nazaré. Quem nós somos no mundo espiritual? A minha, a sua, a nossa autoridade. Aprendemos durante toda essa semana. Como você deve se portar, e nós aprendemos em Salmos, capítulo de número 18. Quando o salmista Davi, ele disse: adestra as minhas mãos para a guerra. Muito mais importante, você saber que está em guerra, é você saber se portar dentro do campo de batalha. Todos nós, em alguma área da vida, estamos em guerra. Guerra é algo que aconteceu no céu, como não vai acontecer aqui na terra. Talvez você esteja em guerra no seu trabalho, talvez você esteja em guerra no seu casamento, talvez você esteja em guerra na vida financeira, na vida pessoal, na vida emocional. Bem, todos nós em alguma área vivemos em guerra. Mas muito mais importante do que saber que eu estou em guerra, é saber como eu devo me portar no campo de batalha. E foi exatamente isso que nós aprendemos. Como devemos nos portarmos no campo de batalha. Nós aprendemos lá em Salmos capítulo 18, nesta semana, em que Davi diz: Senhor, me ensina a guerra, adestra a minha mão para a guerra, até que eu tenha quebrado um arco de cobre. Uau! Todos nós sabemos que o arco já foi feito para envergar, e ele está dizendo para que eu quebre um arco de cobre. Em outras palavras, para que eu possa quebrar os dardios inflamados do inferno, as setas do inferno, flechas essas inflamadas que vêm de tudo quanto é área, de tudo quanto é lugar, para tentar inibir, acovardar, intimidar, esfriar a minha, a tua, a nossa fé. E nós aprendemos então a sabermos a lidarmos com pessoas difíceis. Nós aprendemos então como devemos nos portarmos diante de uma ofensa. Nós aprendemos então, para a glória de Deus, como devemos verdadeiramente, no momento certo, na hora certa, darmos a palavra certa, quando muitas vezes, por não sabermos darmos a palavra certa, podemos passarmos a mão pelos pés, e ao invés de resolver o problema, só dificultá-lo mais ainda. Sim, nós aprendemos sobre isso tudo essa semana agora. E a Deus seja toda a honra e toda a glória, todo o louvor e todo o poder e toda a majestade. Até que então, para a glória de Deus, nós iniciamos este mês para aprendermos sobre honra. E eu acredito que Deus irá nos levar, sim, a um entendimento bíblico. E eu acredito que irá de nos fazer muito bem, em nome de Jesus de Nazaré. Logo aqui eu queria que você acompanhasse comigo, e quando o meu amigo Espírito Santo parasse em relação à leitura, para nos levar ao entendimento, você pudesse levantar a sua cabeça, inclinar os seus ouvidos ao Espírito Santo e ouvir o que eles têm para lhe falar. Então nós temos aqui, para a glória de Deus, honrar é mais importante que ofertar.
Não importa o quanto de oferta você coloque no altar. Não importa o quanto de dinheiro você traga no seu bolso ou na sua bolsa. Deus não está olhando para isto. Na verdade, biblicamente falando, Deus se importa mais em ser honrado por mim e por você. Todos nós sabemos em que o meu, o seu, o nosso dinheiro, mesmo que ainda ofertado no altar, mesmo que colocado na mão do Senhor, louvado seja Deus por isso, nada é se nós não honrarmos em vida. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele não se deixa ser comprado por valor nenhum. Uma vez que nós bem sabemos que é totalmente o inverso, quando achamos que temos, não temos nada, porque a Bíblia Sagrada diz que dele é o ouro e a prata e todas as demais outras coisas. Então aqui nós iremos aprendermos sobre Deus. Honrar é mais importante que ofertar. Você pode dizer comigo: honrar é mais importante que ofertar. Em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30, o profeta Samuel diz da seguinte forma: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Vou ler mais uma vez, porque realmente isso está escrito na Bíblia Sagrada. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Você pode ler juntamente comigo? Vamos lá, em nome de Jesus. Eu leio, depois você repete, amém? Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Sim, é muito fácil nós lermos agora mesmo. Como é fácil, com todo respeito, vírgula, pregar sobre isso nesse exato momento. Mas eu fico imaginando como difícil foi para o profeta Samuel. Preste atenção e olhe comigo, olha para cá e vamos entrar na história. Eu não queria estar na pele do profeta Samuel, nem de longe nem de perto. Porque todos nós sabemos que infelizmente Israel sempre teve um coração endurecido. Israel, na verdade, até nos dias de hoje, ele não nos aceita-nos como cristãos, que professamos a Cristo. Na verdade, Israel, até os dias de hoje, eles acham que só eles foram chamados por Deus. Ainda nos dias de hoje, quando eles olham para mim e olham para você, eles simplesmente nos ignoram. Porque professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Agora vamos darmos a marcha ré e vamos voltarmos para o tempo de Samuel. Imagine toda uma nação, imagine todo um povo, e agora de repente Deus revela no coração do profeta. E o profeta agora tem que se reunir com todos e dizer: ei, eu quero que você diga para esta nação, eu quero que você diga para este povo, que os que me honram eu honrarei, e os que me desprezarem, eu os desprezarei. Meu irmão, eu não queria estar na pele do profeta, porque bem sei eu que é um povo de dura servil, bem sei eu que é um povo de coração duro, bem sei que eles sempre trabalharam no egocentrismo. É tanto que a Bíblia Sagrada diz que no dia em que Maria Madalena foi levada até Cristo, eles já estavam com as pedras nas mãos para apedrejá-lo. Bem sabemos muito bem que em um certo momento estavam 2 discípulos, não seguidores propriamente, diretamente de Cristo, expulsando demônios e curando enfermos, fazendo o bem para as pessoas. E logo chegaram para Jesus e disseram: mestre, agora há pouco eu acabei de ver um rapaz curando enfermos e expulsando demônios. O senhor quer que nós oremos a Deus para que fogo caia do céu e os consuma? Sim, é um povo de dura servil, e agora você vai dizer que eles não estão honrando a Deus? Um povo em que infelizmente parece que dá um certo trabalho em se arrepender. Quando você vai na Bíblia Sagrada, você vai ver que eles se arrependiam, mas parece que eles meio que demoravam a reconhecer os seus próprios erros. Você basta ver que eles passaram 430 anos no Egito. Irmão, 430 anos no Egito para se arrependerem, para verdadeiramente irem até a presença do Senhor e buscarem a Deus em arrependimento. Meu Deus, o que falar dos tempos dos medianitas, quando a Bíblia diz que Israel passou 7 anos cativo.
7 anos, sabe o que é você trabalhar, arar a terra, semear sobre a terra, e quando era para tempo de colheita, veio os medianitas e levavam tudo. 7 anos morando na cova, 7 anos morando na caverna como se fossem bichos, e ainda assim demoraram 7 anos para se arrepender. Dá para você imaginar? Do que falar de Israel, passou 70 anos nas mãos de Nabucodonosor, dos quais os tornaram cativos, prisioneiros e escravos, e eles passaram 70 anos para se arrependerem, para irem até a Deus e dizer: Deus, nós erramos, Deus, nós pecamos e precisamos da tua misericórdia, para que o Senhor, com braço forte, levantasse outro rei sucessor logo após Nabucodonosor e tirá-los de dentro de Babilônia. E agora de repente você está diante deste povo, e de repente você tem que olhar olho no olho e dizer para eles: ei, vocês não estão honrando ao Senhor. Eu fico imaginando Samuel pensando consigo próprio: será que eu dou este recado para eles? Será que realmente eu devo falar isso para eles? Porque é um povo de dura servil, é um povo de um coração duro, endurecido, é um povo que quando começa a ouvir aquilo que não quer, começa a causar chumigões em seus ouvidos. Não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou fazer isso, mas era uma ordenança de Deus. Quando nós lemos aqui, é muito fácil, mas eu quero que você se coloque justamente no lugar de Israel, e principalmente no lugar do profeta, em que agora ele olha para todo Israel e vai ter que dizer: honrarei aqueles que me honram. E quem é que estava dizendo? Deus. E Deus estava mandando o profeta dizer ao povo: diga ao povo que se eles não me honrarem, eu não os honrarei. Talvez eles iriam olhar um para o outro e dizer assim: que história é essa? Nós o honramos sim. Sim, nós o honramos, porque o bem da verdade é que infelizmente nós somos os últimos a vermos os nossos próprios erros. Eu fico imaginando como difícil foi o profeta falar para Israel, quão difícil foi ele chegar para Israel e dizer: olha, Deus mandou dizer para todos vocês, que se vocês não o honrá-lo, Ele não irá honrar vocês. Se vocês a eles não colocarem primazia, em primeiro lugar, vocês não serão honrados por Ele. E ele continua dizendo: mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu toma lá da cá. A Bíblia Sagrada diz de várias formas, de diversas maneiras. A Bíblia diz, por exemplo: se vocês me buscarem, vocês me acharão, mas se vocês não me buscarem, também eu não irei em busca de vocês. A Bíblia Sagrada diz de forma bastante clara que Ele está dizendo: ei, se vocês me desprezarem, se vocês me rejeitarem, se vocês me colocarem de lado, se vocês me colocarem como terciário na vida de vocês, não é nem como secundário, mas se vocês me colocarem no último lugar na fila, então fiquem sabendo que eu vou fazer o mesmo com vocês. Sim, eu sei o que é isso na pele. No ano de 2000, teve o maldito mês de setembro. Eu já comentei com ele várias vezes, sobre ele várias vezes. Eu nunca tive um mês tão terrível na minha vida como o maldito mês de setembro. Na verdade, eu acho que nem Satanás queria um mês daquele. E eu orava ao Senhor, e eu clamava ao Senhor, e buscava ao Senhor. Para você ter uma ideia, e é verdade, louvado seja Deus, ficaram os rombos dos meus joelhos no cimento. Me lembro muito bem que o Sidney, que foi um certo dia para tomar conta da igreja em que eu já tinha passado, que é esse lugar lá em Mossoró, ele me ligou feliz da vida e disse: meu pastor, estou na igreja que o senhor já pastoreou, e eu estou tão feliz. E um obreiro me chamou e me mostrou o lugar em que o senhor orava. Claro, já tinham colocado um piso sobre o lugar, totalmente novo, mas aqui tem um prego que marca o lugar em que o senhor orava, e eles diziam que tinha os rombos no cimento de tanto o senhor orar. Maldito mês de setembro. E eu orava ao Senhor, e 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 Senhor, Senhor. Sim, não foi fácil. Eu tinha pego uma igreja com 11 membros, uma regional, e só haviam 11 membros. Uns olhavam com o olho alto, outro baixo.
outros meio que desconfiados. E eu me lembro que eu cheguei para um dos irmãos, desses 11 que tinha na igreja, e disse para ele: meu irmão, tem como por favor você me levar para a Serra Mossoró para orar? E ele disse: sim, eu vou levar sim. E me levou. Só que para chegarmos na Serra Mossoró, você tem estrada de barro, aquelas costelas de vaca. E ele me levou, me deixou lá e voltou. Esse foi o combinado. Glória a Deus pelo favor que ele me fez. Mas isso quando foi na quarta-feira, ele me chamou para uma conversa. E eu fui até ele e disse: pois não, meu amado irmão, olha, da próxima vez que o senhor for para o monte, perante o Deus a quem eu sirvo, eu estou falando a verdade. Noutra vez que o senhor for para o monte, vá a pé. Eu não tenho carro para estar estragando com isso não, viu? Vá a pé. O senhor está me ouvindo? E eu olhei para ele e disse: sim, meu irmão, sem problema algum. Eu quero lhe agradecer porque o irmão me levou até lá. Não fique chateado com o irmão, ele estava certo. Porque ninguém deve usar da sua posição para usar o que é de ninguém. Ele estava certo, ele estava completamente correto. Ainda que tivesse sido prestado um favor, mas ele estava me lembrando do que está escrito em 1 Samuel. Quando Samuel, o profeta, disse assim: a quem pedi emprestado, ou a quem eu tomei emprestado, para que possa chegar até a mim e falar alguma coisa. Sim, que mês de setembro foi aquele, meu Deus do céu. Até que no final de tudo, para a glória de Deus, o Senhor, meu Deus, no meu coração, apiedou-se de mim. E Ele simplesmente disse no meu coração: ei, você tem que me honrar. Você tem que me honrar. E esta honra não tinha nada a ver com pecado ou qualquer coisa não. A honra que Ele estava me pedindo, que Ele queria receber da minha parte, era única e exclusivamente somente uma: que eu acreditasse nele, antes de acreditar que o lugar em que eu estava não cresceria, que Ele era o Deus Todo-Poderoso. E quando eu me pus de pé, depois daquele bendito dia, dos 36 horas de jejum, louvado seja Deus, eu disse: Senhor, eu acredito que este lugar vai explodir, eu acredito que este lugar vai crescer, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e está lá até hoje a igreja de Mossoró, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou lhe dizendo isto porque Deus quer que nós o honremos para que Ele te honre. Ele quer que nós o honremos. E naquele mês de setembro, não sei se você se lembra, mas algum tempo atrás eu falava essa frase. Essa frase quem me deu foi o Espírito Santo. Eu guardo ela no meu coração. A frase é muito simples: onde não há honra, não há favor. Onde não há honra, não há favor. Onde não há honra, não há favor. Eu honrarei os que me honram. É isso que Ele diz na sua palavra. Ele não nos quer nos forçarmos à honra, não é essa a intenção dele. Ele não nos quer nos colocarmos na parede: ei, você tem que me honrar. Não, tem que vir do coração. Honramos porque verdadeiramente, louvado seja o nome dele, Ele deu-nos o seu Filho unigênito para que nós nele crendo não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Colocarmos como em primazia na nossa vida, ao invés de amanhecermos um dia com a cara fechada, com a cara irritada, se espraguejando, se amaldiçoando ou murmurando, como às vezes nós fazemos, abrimos a nossa boca e entendemos que Deus nos deu o privilégio de amanhecermos mais um dia e abrimos a boca e dizemos: bom dia, Senhor. Talvez o seu dia seria melhor se você começasse assim, e Ele logo iria dizer: nossa, você está me colocando em primazia, você está me colocando em primeiro lugar na sua vida. Isso é maravilhoso, isso é fabuloso. É você poder contar com Ele e contar com Ele para todas as coisas. Senhor, eu estou indo para o trabalho, o Senhor poderia ir comigo? Coisas simples como essa é você colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Todos nós sabemos Mateus capítulo 6, versículo de número 33, quando a Bíblia Sagrada diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais outras coisas vos serão acrescentadas. Talvez se eu perguntasse a vocês: irmãos, o que está escrito em Mateus 6,33, e você ia dizer: sim, eu sei o que está escrito: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, as demais outras coisas serão acrescentadas. Louvado seja Deus porque você sabe disso.
Então, se nós sabemos e buscarmos em primeiro lugar, primeiro não é secundário, não é terciário, não é primeiro, é primazia, é pormos a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, porque Deus nunca vai colocar ninguém à sua frente. Deus não nos trata como secundário. Basta você entender que Ele mesmo diz: entra nos teus aposentos e me busca em segredo, em secreto, e fala comigo, porque eu te ouvirei e te responderei publicamente. Deus nunca terá a porta fechada para você. Batei a porta até que ela se abra. Às vezes Ele quer que você insista em alguma coisa, que você realmente demonstre a Ele que você quer aquilo de verdade para você. Então aqui é importante entendermos que Ele diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Não sou eu quem estou dizendo isso, é Ele quem disse isso. Então, voltando aqui, Ele diz: a lei espiritual da honra ao Senhor, se compreendermos o papel vital dessa virtude, atrairemos bênçãos sobre nossas vidas hoje e também para a eternidade. Sim, é verdade, honrar é uma lei espiritual, porque o nosso Deus é espírito. Nós não precisamos vê-lo com os nossos olhos para honrá-lo, só temos que crer que Ele está presente em todo lugar para que possamos honrá-lo. A lei espiritual da honra ao Senhor, se compreendermos o papel vital desta virtude, atrairemos bênçãos sobre nossas vidas hoje, porque só quem tem a ganhar com isso somos nós, e também para a eternidade. Se a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos, e dos filhos a seus filhos, até a primeira, segunda e terceira e quarta geração, quanto mais Deus também irá abençoar a tua posteridade, uma vez que você honrá-lo. Preste atenção nisto. Se Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, e dos filhos de seus filhos, e dos filhos de seus filhos, até a primeira, segunda, terceira e quarta geração, quanto mais Deus há de visitar toda a minha, tua, nossa posteridade, se nós verdadeiramente decidirmos honrá-lo. Nós já teremos partido, e de repente, por conta de que honramos ao Senhor em vida, Ele olha para o teu filho, olha para o neto dos teus netos, e Ele se lembra de você, porque a Bíblia diz que Ele tem memorial diante dele, e por conta de que você o honrou em vida, certamente Ele não irá deixar de honrar aqueles da quem você honrou. Basta você se lembrar em que muitas vezes Ele quis destruir Israel, e não a destruiu, não porque Israel se arrependeu, mas por conta da honra devida a Abraão, a honra devida a Isaque, a honra devida a Jacó, Israel. Do que dizer de Moisés, quando este orou ao Senhor, quando Deus disse: afasta de mim, Moisés, sai da minha frente, porque eu vou destruir este povo de coração obstinado. E Moisés disse: ah, Senhor, ser servido de te lembrar, porque tu prometestes a teu servo Abraão, a teu servo Isaque, a teu servo Jacó, Israel, e que tu haveria de introduzir este povo na terra em que jurou seus pais lhes daria. E a Bíblia diz que, tendo ouvido isto, o Senhor arrependeu-se e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Honra, honra, sim, honra em nome de Jesus. É Deus visitando a sua posteridade, é Deus visitando os seus filhos lá na frente, é Deus visitando os seus netos lá na frente. Preço esse que, vírgula, não é preço, mas se assim fizermos, Ele há de olhar para os nossos netos e netos dos nossos netos, se Cristo ainda não tiver voltado, e Ele vai dizer: sim, eu vou te abençoar, vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te defender. Por quê? Porque já esteve lá muitos anos atrás, o avô do teu avô, ou o pai do teu pai, eles me serviram, eles me honraram, e por conta desta honra, eu também irei honrá-los. Se nós honramos pessoas, quanto mais Deus há de nos honrar. Você deve lembrar-se de Davi.
A Bíblia diz que Davi lembrou-se de Mefibosete. Quem era Mefibosete? Neto de Saul. A Bíblia diz que ele era filho de Jonatas. A Bíblia diz que Jonatas, em um certo momento da caminhada de Davi, correndo o risco de morte, porque Saul intentava destruí-lo e tirar a sua vida, esse o ajudou a escapar das mãos de Saul. E por conta disso, a Bíblia diz que Davi, ainda sendo pastor de ovelhas, lhe prometeu, lhe dizendo: eu nunca me esquecerei de tal feito. Passaram-se anos, e coloca anos nisso. Agora Davi está sentado sobre o seu trono, muito bem, obrigado. E ele está lá muito bem, até que ele se lembra da honra que Jonatas, filho de Saul, lhe concedeu. E ele manda chamar a Mefibosete, todo mundo sabe da história. E a Bíblia diz que ele vai fazer assentar-se à mesa com ele, e todo mundo conhece esse louvor para a glória de Deus. Honra. Sim, honra, porque se nós honramos pessoas, quanto mais se nós honrarmos a Deus, Ele também há de nos honrar. Só que honra não é moeda de troca. Diga isso para o seu irmão que está do seu lado: honra não é moeda de troca. Sim, você não deve honrá-lo simplesmente porque você já está com aquela intenção: se eu honrar, ele vai me honrar, então eu vou honrá-lo. Não, honra não é moeda de troca. Não é moeda de troca. Você então não deve pôr no seu pensamento: eu vou honrá-lo. Não, isso não virá do coração. Isso virá de forma forçada. Não virá como gratidão. Não virá verdadeiramente como quem serve a Deus e o serve por quem Ele é e não pelo que Ele pode dar. Um certo momento ele chegou para Abraão. E ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque eu, Abraão, sou para ti o maior galardão. Na verdade, a tradução diz: o teu grandioso galardão. Por que ele disse isso para Abraão? Porque Abraão está orando diante dele, está clamando e dizendo: sim, o Senhor não vai me dar um filho, o Senhor não vai me dar um filho, o Senhor não vai me dar um filho. Eu saí dos caldeus, eu te obedeci, eu venho peregrinando nesse deserto há anos, e o Senhor não vai me dar um filho, o Senhor não vai me dar um filho. Eu te honrei quando o Senhor de lá me chamou. E Deus então disse a Abraão: eu sou o teu grandioso galardão, eu sou a tua maior recompensa. Ou do que falar que se homens honram homens, como o próprio Abraão, quando este saiu dos caldeus, a Bíblia Sagrada diz que o seu sobrinho Ló quis acompanhá-lo. Porém a Bíblia diz que houve uma certa discussão, contenda entre eles, e a Bíblia diz que ele olhou para as campinas e preferiu as campinas do que estar ao lado de Abraão. Consequentemente, a Bíblia Sagrada diz que veio então os demais inimigos, sitiaram Sodoma e Gomorra e levaram ele cativo. Abraão então lembrou-se que quando ele saiu dos caldeus, o seu sobrinho saiu para acompanhá-lo e estava debaixo de sua proteção. Então, se ele saiu crendo em Abraão, mesmo que tenha cometido erro, tropeçado na vida, então ele parou, pensou: espera ainda, eu vou honrá-lo. Porque quando eu saí dos caldeus, não tinha como eu dizer: olha, Deus falou comigo. Ele acreditou no que eu falei, ele acreditou no que eu disse. E consequentemente nós sabemos do que foi que aconteceu. A Bíblia Sagrada diz que Abraão se armou com 318 nascidos em casa. Pessoas simples, não eram soldados, não, eram pessoas simples da terra. Talvez uns com a enxada, outros com a pá e etc. E a Bíblia diz que foram ao campo de batalha e trouxeram de volta o seu sobrinho. Honra. Honra. Se nós entendemos que é uma lei espiritual, e começarmos verdadeiramente a honrarmos o Senhor nosso Deus, pode ter certeza de uma coisa: os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, a nossa casa, a nossa descendência, não será esquecida por Ele, porque Ele terá como memorial perante a sua face. E quantos creem, dão glória a Deus aí. Deus tem a comunicar ao homem, pela sua santa palavra, a necessidade de honrarmos com nossas primícias, evidenciando que Deus não está preocupado com a oferta, e sim com a qualidade do ato.
e seu propósito. Esse processo podemos chamá-lo de honra. Eu vou ler de novo. Deus tem a comunicar em toda a sua palavra. E o que é que Ele tem a nos comunicar? Ao homem, pela sua santa palavra, a necessidade de honrarmos com nossas primícias. Sim, se você não sabe, Ele não tem dois você. Não existe dois você. Se você quer verdadeiramente servi-lo, sirva-o agora, porque nós não teremos outra oportunidade. Nós não teremos outra chance. Então a primeira coisa que você tem que entender no seu coração é que você é primazia para Deus. Você é primazia para o Senhor. Nós não teremos outra oportunidade, você está entendendo? Sim, você ainda não entendeu. Nós não teremos outra oportunidade. É essa, pronto, e acabou, se zerou a conta. Não teremos como partirmos e depois voltarmos para revermos se vamos ou não servi-lo. Não, é agora, é hoje. Então eu eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, não a minha. Entendemos o que Cristo e até mesmo João Batista disse: muito importa que ele cresça e que eu diminua. Sim, porque essa é a matemática de Deus. A matemática de Deus é verdadeiramente nos aproximarmos dele e entendermos no nosso coração que sem ele nada poderemos fazer. Nada é tudo que você conquista em vida se ele não estiver presente e se ele verdadeiramente não for para você o seu maior galardão. A sua casa, sim, muito bem, glória a Deus por isso, que conquista maravilhosa, mas veja que de vez em quando você tem que reformá-la. Sim, o seu carro, glória a Deus por isso, que coisa boa, mas logo logo você vai precisar trocá-lo. Sim, o seu emprego é uma bênção, você lutou para chegar até onde você chegou, glória a Deus, mas talvez ele esteja te dando dor de cabeça agora. Sim, que roupa linda essa que você está vestindo, é a primeira vez, sim meu pastor, é a primeira vez que eu estou vestindo, sim, mas logo depois você vai perceber que agora já não será mais a primeira. Em outras palavras, nós temos que entendermos no nosso coração que nós somos primazias para Deus, evidenciando que Deus não está preocupado com a oferta. Não é o quanto se oferta, não é quantidade, não é valor. Sim, eu vou levar um carrinho de mão, eu vou levar um caminhão. Não, de nada disso para Deus valor algum terá, se você primeiro não honrá-lo em vida. Deus não aceita suborno, está na Bíblia. Está escrito que Ele, o Senhor, não aceita suborno. Ele não é agiota. Pelo contrário, Ele é o Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Glória a Deus! Evidenciando que Deus não está preocupado com a oferta, e sim com a qualidade do ato. E seu propósito, diga propósito. Diga propósito. Sim, preste bem atenção, olhe para cá em nome de Jesus. Nós já vamos encerrar. Deus está muito mais preocupado com o ato, que na verdade ele é recheado com um propósito. Nada existe ou nada passou a existir sem um propósito. Se nós seres humanos, falhos como nós somos, limitados como nós somos, tudo que vamos fazer, fazemos primeiramente com um propósito. Eu quero que você entenda isso agora, é importante em nome de Jesus. O ato é a concepção, preste atenção, o ato é a concepção. Mas não existe atitude ou ato sem antes não existir um propósito. Então vamos entendermos que o propósito é um presente que está embalado. Você o embalou. Sim, ele está muito bem embalado, obrigado. Então nós entendemos que antes da criação de qualquer coisa, antes da fabricação de qualquer coisa, existe o propósito. Diga propósito.
Sim, eu não posso fazer esse microfone e depois de ter o feito, olhar para ele e perguntar: mas eu fiz com que propósito? Eu não posso ter feito essa cadeira e depois que eu a fiz, eu olhar para ela e dizer: mas com que propósito? O propósito vem muito antes do ato. O ato nada mais, nada menos é do que a concepção, é a atitude, é a ação do propósito. Então Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então primeiro veio o propósito, para que Deus depois nos fizesse a sua imagem e sua semelhança. O propósito é muito mais importante do que o ato. Sim, eu posso chegar para alguém e dizer que Deus te abençoe, mas o meu coração, o propósito que está por detrás é totalmente diferente. Lembre-se que, biblicamente falando, o propósito vem muito mais antes do que o ato da concepção, da criação, da fabricação de qualquer coisa. Então, de repente, você olha para o celular e você vê aquela ligação. E quando você vê aquela ligação, você então olha para ela e diz: meu Deus, de novo não acredito, Jesus de Nazaré, ah, meu Deus, deixa eu atender. Alô? Oi, tudo bom? Como é que você está? Está bem? Meu Deus, você teve o ato que, para quem está do outro lado, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus olha para o propósito. Deus viu que a verdadeira intenção não era aquela. A verdadeira intenção não era aquela. Então a Bíblia Sagrada diz: quando você pôr a tua oferta no altar, antes, lembra-te, se tu tens uma ofensa, uma mágoa, um ressentimento contra o teu irmão, vai até a ele e o pede perdão, ainda que não tenha sido você que tenha cometido um ato, ainda que não tenha sido você que o tenha ofendido. Então você manda a mensagem para ele, você manda a mensagem para ela, você liga para ele, e se ele não te responder, você fez a sua parte. Então você está livre por sua consciência de qualquer mal que lhe pudesse lhe sobrevir. Sim, em nome do Senhor Jesus. Porque a verdade é esta, meu amado irmão: Deus tem a comunicar ao homem pela sua santa palavra a necessidade de honrarmos com nossas primícias, evidenciando que Deus não está preocupado com a oferta, e sim com a qualidade do ato e seu propósito. Esse processo podemos chamá-lo de honra. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, está escrito: Deus deixa claro a presença da Trindade, utilizando o verbo no plural: façamos, uma ação realizada por mais de uma parte, ou seja, temos algo no ponto de partida. Pela primeira vez, a aparição da evidência da Trindade Santa de Deus Todo-Poderoso. Deus poderia muito bem ele mesmo ter dito: filho, fica aqui, Espírito Santo, fica aqui, eu sou o cara, deixa que eu vou lá e os faça a minha imagem e semelhança. Não, ele não fez isso, ele disse: eu preciso de vocês. Sim, ele honrou o Pai, honrou o Filho e honrou ao Espírito Santo. Isso é princípios de honra. Isso são princípios de honra. O Pai, diz a Bíblia, que foi honrado pelo Filho, e o Espírito Santo honra o Filho, que honra o Pai. Então eles trabalham formados em honra, de honrá-los uns aos outros. Então a Bíblia diz que ele honra um ao outro. Então o Filho honra o Pai, o Espírito Santo honra o Filho, que esse honra ao Pai. Quem entendeu, diga glória a Deus. Em Gênesis 1, 26 ao 27, a Bíblia diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Existe alguém aqui parecido com Deus? Se existe, dá um glória a Deus. Não, você não é parecido, você é igual a Deus. Parecidos são trajes, você está me entendendo? Você é igualzinho a Deus. É a personalidade, a personificação de Deus aqui na terra. O que está aí dentro de você é Deus.
Ah, você não está entendendo. Então eu vou lhe dar um versículo. No livro de Salmos, a Bíblia diz: a quem a palavra lhe foi revelada, esse é Deus. Ah, você está achando muito fraco? Então vamos lá. A Bíblia Sagrada diz assim: une-te, pois, a Deus e te sobrevirá o bem. A Bíblia diz que se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiseres, vos será feito. É a palavra que é Deus dentro de você. Deus está dentro de você. Oh, glória! Sim, você está achando que é muito, né? Isso é muito fraquinho para o meu gosto. Pois então tudo bem. Então ele chega para os pastores, e eles agora estão dentro de uma manjedoura, acabou de nascer, e então chega o anjo e anuncia aos pastores que estão pastoreando ovelhas: eis que acabou de nascer o Salvador, o seu nome é maravilhosíssimo, é príncipe da paz, mas também vocês podem chamá-lo de Emanuel. E o nome Emanuel, que muitos já sabem traduzido, quer dizer Deus conosco, mas isso até criança sabe, até esse bebezinho aí já sabe. Eu quero ir para o hebraico original, porque no hebraico original, me perdoe, no grego original, porque lá está no grego, porque Novo Testamento, no original quer dizer Deus dentro do barro. Se tem barro aqui, Deus está dentro. Tem barro aqui? Tem barro aqui? Então dá uma sacudida santa nesse irmão, diga: Deus está aí dentro. Glória a Deus! Deus está aí dentro. Por que que eu estou feliz? Você chega no trabalho, por que que você está feliz? Porque Deus está dentro do barro. Está onde? Está dentro de mim. Você vai para o trabalho, por que você está feliz? Porque Deus está dentro de mim. Você vai deitar e dormir e descansar, porque Deus está dentro de mim. Você vai estudar e vai aprender e vai ser um grande, porque Deus está dentro de você. É Deus dentro do barro. Glória a Deus por isso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Diga para o seu irmão que está do seu lado: Deus nunca fez. Não, está fraco. Não, pelo amor de Deus. Já vou terminar. Diga para o seu irmão ou para a sua irmã, né? Deus nunca fez absolutamente nada sem primeiramente pensar em você. Deus nunca fez absolutamente nada sem primeiro não pensar em você. O emprego que você precisa, Deus já o fez, porque Ele pensou em você. A sua cara metade existe, e Deus o fez ou a fez, porque pensou primeiramente em você. Deus nunca fez nada sem que antes não tenha primeiramente pensado em você. Deus fez os céus, Deus fez a terra, e de repente Ele agora vai fazer as aves, vai fazer os peixes, vai fazer separação entre as águas, e depois que Ele fez tudo, Ele olhou e pensou: espera aí, deixa eu ver, agora vamos fazer o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E tem mais uma coisa: eu não sou alguém egocentrismo, eu não me centralizo somente em mim, aquilo que é bom para mim, é bom para os demais. Então façamos o homem a minha imagem e semelhança, para que eles vá e domine sobre todas as coisas. Nós vamos honrá-lo. Glória a Deus por isso. Assim, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Diga para o seu irmão que está do seu lado e diga: eu sou Deus. Estão com medo de pecar, né, irmão? Está na Bíblia: a quem a palavra lhe foi revelada. Veja que ele diz: a imagem de Deus o criou. Por isso que você, quando fala em nome de Jesus, é o próprio Deus falando através de você.
Sabemos que é um tema delicado e que tem a incomodar muitas pessoas, e é verdade. Mas é um tema citado mais de 2.000 vezes na Santa Escritura. Portanto, não é algo que deva ser desconsiderado. Deus tem a trabalhar esse tema, pois são poucas as coisas capazes de endurecer o coração e afastar o homem de Deus, como o dinheiro. Pouquíssimas coisas endurecem o nosso coração. Pouquíssimas coisas nos faz-nos, infelizmente, colocarmos a Deus em segundo lugar, ou terceiro lugar. Então você veja que Deus, Ele se preocupa muito mais com o propósito, do que simplesmente em trazermos todos os tipos de ofertas e colocarmos sobre o altar. Ofertar é uma forma de honrá-lo. Ofertá-lo verdadeiramente é uma forma de honrarmos a Deus, de pormos o nosso Deus verdadeiramente como uma forma de honra. Mas Ele não é moeda de troca. Não se pode comprá-lo com dinheiro, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Muitas vezes, todos os meses, eu faço uma oração a Deus, e Deus sabe a verdade. E eu oro ao Senhor, principalmente quando nós trabalhamos para o aluguel da casa de Deus. E sempre trabalhamos com 15 dias para levantarmos a semente para o aluguel da casa de Deus. E eu faço a seguinte oração. A oração que eu faço é perante o meu Deus, Ele sabe que é verdade. Eu entro na presença dEle e eu digo assim: Senhor, os homens estão te cobrando aquilo que te pertence. Eu me lembro daquela passagem, você lembra daquela passagem quando chegaram para Jesus e o cobraram de impostos? Eu uso aquela parte nessa oração. Sim, estão lhe cobrando por algo que lhe pertence. O Senhor deu a terra aos homens, mas não deu a escritura, então o Senhor é dono de tudo. Mas todos os meses o homem vem e cobra por esse estabelecimento, do qual nós estamos aqui, chamamos de tua casa. Mas então eu te peço, abençoe o teu povo, prospera o teu povo, para que o Senhor não seja escandalizado. Porque irão dizer: como pode, ele não consegue pagar sequer a conta da sua própria casa? Porque não serei eu e nem o povo que irá passar por vergonha, será o Senhor. E eu estou aqui para lhe dizer que louvado seja Deus, já fazem 5 anos, mas no total fazem 28 anos que eu já pastoreio, e já peguei tantas lutas e dificuldades, mas Deus nunca, jamais foi envergonhado, porque dele é o ouro, dele é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus! Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que este mês, em nome de Jesus, o Senhor verdadeiramente venha ser honrado, primeiramente através das nossas vidas. Que o Senhor seja honrado através de ti no teu trabalho. Que o Senhor seja honrado através de ti lá na tua faculdade onde você estuda. Que o Senhor seja honrado através de ti, através de vitórias que o Senhor há de te conceder através de concursos. Que o Senhor venha honrar você. E eu sei que Ele irá fazer isso. Por quê? Porque neste mês Ele vai ensinar-nos a honrá-lo em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. Glória a Deus! Glória a Deus! Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para você. Honre ao Senhor e certamente Ele te honrará em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte então.